Está começando mais um Acredite Se Quiser. E esse episódio é um pouco diferente. Como é o mês das mulheres, hoje teremos um episódio com algumas apoiadoras, ouvintes do Acredite Se Quiser. Então hoje teremos a presença da Jaque, da Cindy, Isabela, Juliana e eu, Bruna Bittencourt. Então, depois da vinheta, começaremos um bate-papo só de meninas. Avistamentos inexplicáveis, doppelganger, chupa-cabras, coberta mágica, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Eu sou a Bruna, eu moro em Brusque, Santa Catarina, e eu comecei na ufologia, comecei a ter interesse, pela ufologia por volta de 2001, quando eu tive o meu primeiro avistamento. Eu estava na sacada do apartamento e olhando para o céu. Tava bem o céu aberto, estrelado, céu bem bonito assim. E de repente eu vi uma luz, era algo redondo, luminoso, e as luzes elas eram coloridas. Sabe aqueles pisca-piscas antigos que acendia um, apagava, acendia outro? A minha avó tinha um desses na varanda, então era bem parecido assim. Apagava uma luz, acendia outra, colorido. Era vermelho, laranja, verde, azul, amarelo. E essas cores elas ficavam piscando e rodando. Daí me chamou a atenção. Então esse objeto ele estava parado reto comigo. De repente ele desaparecia, aparecia em outro ponto muito longe. E ele foi cruzando o céu como em zigue-zague, assim, aparecendo de um ponto, aparecendo em outro muito distante, e assim ele foi costurando até passar para trás do prédio e eu perder de vista. Nessa época eu comecei a comprar a revista UFO, gente até tinha internet, mas não era assim como é agora, Então ainda eu costumava comprar revistas na banca, para ter informações. Até hoje eu tenho essa coleção ainda de algumas revistas UFO. E foi aí que começou o meu interesse. Aí depois eu acabei conhecendo alguns grupos aqui de Santa Catarina, como o GEPUSC. Comecei a fazer parte do grupo, fazendo vigílias, onde a gente conversava sobre o tema, contava experiências. E de lá para cá eu não parei mais, Depois eu comecei a trabalhar com hipnoterapia. Por volta de... Ali na pandemia, eu conversei com o Luiz, que é do GEPUSC, que é o grupo de pesquisas ufológicas de Santa Catarina, e falei para ele que eu tinha interesse em fazer hipnose com abduzidos. E a partir daí ele começou a me encaminhar, pessoas que traziam relatos, de terem tido contato e tal. E aí eu comecei a atender as pessoas que tinham esse contato com esses seres, E é o que eu faço até hoje. Então esse é o meu relato sobre a minha experiência, meu contato com a ufologia. E agora as meninas também vão contar, Cada uma vai contar como começou. E vocês, meninas, tem alguém que também começou a consumir a revista UFO para ficar um pouco por dentro, bastante por dentro da ufologia brasileira e mundial, Então, Bruna, meu nome é Jaque, eu falo aqui de São Paulo. Eu não conheci a ufologia através da revista UFO. Na verdade, eu comecei a conhecer sobre ufologia ouvindo a minha mãe falar sobre isso em casa, porque ela gostava muito do assunto. Eu já vinha ouvindo alguns podcasts, específicos sobre casos sobrenaturais, e com o passar do tempo, eu comecei a me interessar pela ufologia. Comecei a consumir episódios de podcasts que falavam sobre o mundo sobrenatural, e aí a ufologia acabou entrando nesse meio e eu me apaixonei pelo assunto. Então hoje foi assim que eu conheci o podcast, do Acredite Se Quiser, que eu sou apaixonada, e lá a gente fala sobre diversos assuntos, mas o ponto principal é a ufologia.
E eu, inclusive, participei, né, de um episódio aqui na Acredite Se Quiser, que foi incrível, foi muito bacana. Eu contei histórias minhas, histórias que foram vividas por mim, de casos sobrenaturais, que eu vivi durante alguns períodos da minha vida. Contei um pouco sobre ele num episódio. E, enfim, são assuntos que me fascinam, que eu gosto bastante, né? São histórias que eu tenho comigo durante a minha vida. Eu vou trazendo aí conforme a gente vai conversando. Meu nome é Juliana, eu sou de Londrina, no Paraná. Meu interesse pela ufologia começou quando eu ainda era criança. Meu pai sempre gostou de filme de ficção, sempre gostou de ufologia, então eu acabava vendo muita coisa com ele. Quando a gente era criança, quando anoitecia, ele ficava olhando para o céu e chamava eu e meu irmão. A gente, assim, lembro muito da minha infância fazendo pequenas vigílias, assim, após anoitecer. Então, começou assim, e daí eu comecei a me interessar com o passar dos anos, né? Sempre gostei de ver documentário, de ler livro, ouvir podcast sobre o assunto, sempre gostei do assunto. Até que, muitos anos depois, eu tive um avistamento em 2009, se eu não me engano, não lembro direito se foi em 2009 ou se foi em 2010. Eu vi um objeto metálico. Era dia, era 2 horas da tarde, 2h30 da tarde, e ele era grande, em formato de charuto, e ficava meio que girando, assim, em torno dele mesmo, né, e fazendo movimento de zigue-zague, devagar, não era rápido. E eu fiquei vendo esse objeto até ele terminar de subir, até sumir, assim, da minha vista. E daí, depois disso, depois que eu vi, eu tive certeza, e continuei daí que eu comecei a pesquisar mais ainda sobre ufologia. Então, Ju, vou aproveitar o seu gancho e entrar aqui também para me apresentar. Eu sou Isabela, eu sou de São Paulo, mais especificamente de Barueri, e a ufologia entrou na minha vida de uma forma meio esquisita. Foi com aquele famoso medinho quando a gente é pequeno, né? Eu fui viajar com os meus pais e os meus tios, e no meio dessa viagem, né, criança vai dormir, todo mundo tem que deitar, os adultos vão ficar festejando, e eles foram assistir o filme do Predador, que estava passando na TV. Obviamente, Isabela, não assista, que senão você vai ficar com medo. E eu comecei a assistir, e era um misto de terror com um gosto por aquilo, né? É aquela curiosidade que dá aquele sustinho. E aí, aos poucos, eu fui pesquisando, aí minha mãe assinou a revista UFO também. E aí, não só com a revista, mas a pesquisa, né, a gente vai entrando cada vez mais, e eu fui conhecendo outros mundos, né, então, paradoxo de Fermi, a hipótese da Floresta Negra, e aí a gente vê que é um mundo sem fim, é um buraco negro que a gente vai entrando. Bom, então, gente, continuando aqui, eu sou Cindy, falo de Belém do Pará. A ufologia chegou na minha vida desde a mente pequena. Meu pai sempre me estimulou e me incentivou a ter uma curiosidade, né, sobre as coisas, e sempre assim falou sobre esses assuntos, até porque ele viveu aquele boom da Operação Prato, né, que é um caso aqui do Pará, e ele chegou a ter um avistamento, ele e minha avó chegaram a ter um avistamento do que ele acredita ser uma nave, justamente nesse período aí dos anos 70, 80. Então, assim, ele sempre me falou sobre isso, e isso foi instigando a minha curiosidade. E quando eu fiz 15 anos, eu não quis festa, eu pedi um computador, e o meu tempo que eu tinha ali para usar a internet, que na época ainda era internet de escada, era pesquisando sobre essas coisas. Então, foi através do portal Fenômeno, foi um site que eu acredito que muitos aqui vão lembrar, que era o Medo B. Foi onde eu comecei a pesquisar por conta própria, e sempre me interessei muito por aviação. Tive vontade de entrar na aeronáutica, mas a vida levou para outro lado, mas sempre gostei muito. Então, quando eu conheci a Operação Prato, que é o meu caso, já puxando aí pro nosso caso preferido, o meu caso com certeza é a Operação Prato, não só porque é daqui, né, mas eu acredito que seja assim um dos casos mais importantes, se não mais importante, né, daqui do nosso país e até do mundo também. E quando eu vi assim que o que a gente sabe, ou a maior parte do que se sabe hoje, foi através do depoimento do Irandia, que era alguém da aeronáutica. Então aquilo assim para mim foi como se, sei lá, me chamasse. Eu dali em diante foi só pesquisando cada vez mais e procurando por conta própria. Então foi dessa forma que eu entrei nesse mundo.
Você está ouvindo? Acredite se quiser. E agora, falando de casos ufológicos, eu convido vocês para contarem o caso ufológico que vocês mais acham interessante, que vocês mais gostam. Para mim, tem vários casos ufológicos que eu acho interessante, mas eu vou citar alguns que eu atendi dentro da hipnose. O caso da Cris foi o primeiro caso que eu atendi. Quem conhece meu trabalho sabe que acontece, né, acontece as canalizações durante os atendimentos. E nesse meu primeiro atendimento, que foi presencial, esse atendimento, ocorreu uma canalização. Na época eu nem sabia o que era isso. De repente ela mudou o tom de voz, mudou o jeito de falar e começou a falar em terceira pessoa, se referindo a ela. E aí eu perguntei quem que é ela. E respondeu, a minha filha. Né? Então eu perguntei, então eu tô falando com a mãe dela, porque ela já tinha visto que a mãe dela era uma andromedana e tal. E foi um caso que me marcou muito, que foi meu primeiro atendimento. Esses casos que eu vou citar, se alguém quiser saber mais detalhes, tem lá no meu canal no YouTube, que eu vou deixar na descrição. Me marcou muito, ela já passou por várias abduções, né? Descobriu que ela é da linhagem de Andrômeda. E o caso Carlos, que foi o segundo caso, com quem eu também gravei alguns podcasts já, ele foi convidado no grupo GPUSC, né, o qual eu também faço parte. O caso Carlos é muito interessante, também tá lá no meu canal. E, assim, não fiquem tristes quem foi, né, quem fez a hipnose comigo, mas eu não dá para citar todos, né? Então eu tô pegando os que mais foram marcantes, assim. E o caso do Cadu, né? O caso do Cadu, ele já gravou um EP, para Acredite Se Quiser, tem a parte 1 e 2 do caso dele. Também me marcou muito. Nesses 3 casos ocorreram essas canalizações, onde a gente conseguiu conversar diretamente com os seres, né? Então foi bem interessante para mim, marcou muito, assim. Então, Bruna, falando sobre os casos preferidos, como eu disse, eu cresci, né, com essa curiosidade e sempre fui fascinada pela Operação Prato, até porque foi algo muito próximo aqui de onde eu moro. E, assim, para mim são 3 casos que eu digo que são como a tríade aqui da ufologia brasileira, porque são 3 casos que para mim eram os mais conhecidos. E desses 3 foram puxando os demais que eu conheci posteriormente, principalmente pelo portal Fenômeno, que é a Operação Prato, a Noite Oficial dos OVNIs e o caso Varginha, que eu acho que são 3 casos assim mega interessantes, porque além de ter relatos de pessoas que eram leigas, são leigas na verdade nesse assunto, pessoas humildes, como foi o caso aqui da Operação Prato, muitos relatos de pessoas que muitas vezes não tinham nem estudo, pessoas humildes que relatavam as mesmas coisas, de locais diferentes, de locais muito distantes e viviam exatamente a mesma coisa, às vezes nos mesmos horários. Então, além disso, né, a gente tem um outro ponto que é justamente o relato dos militares, principalmente do Irangê, no caso da Operação Prato, porque como o próprio Gever falava, foi um caso assim, cunhado à moda militar, então foi algo pesquisado com muito rigor, né? O Irangê, ele tem até hoje essa fama de ser um cara assim super sério, era um militar que levava aquilo tudo muito a sério. A aeronáutica era a vida dele, acho que depois da família era a coisa mais importante para ele, então tudo ali foi feito com muito profissionalismo, foi feito de forma muito rigorosa. Então são 2 pontos assim que eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo que você tem uma pessoa que, como ele, que foi o comandante da operação, que fazia tudo ali da forma mais rigorosa possível, era uma pessoa esclarecida, ele era também uma pessoa que estava dentro da maçonaria, era uma pessoa que tinha contato com a Ordem Rosa Cruz, então ele era um cara muito esclarecido e ao mesmo tempo você tem pessoas leigas, pessoas sem estudo, pessoas humildes, que confirmam através do relato delas o que ele também contou pra gente. Então eu acho assim que é algo fascinante. Então, Cindy, você falou de 3 casos super clássicos, né? E o meu favorito brasileiro é um desses também, é a Noite Oficial dos OVNIs. Eu acho ele simplesmente sensacional.
foram, assim, muita gente viu, foram muitos estados, tem a confirmação oficial, né, do governo. Eu acho que alguma coisa muito grande aconteceu nesse dia, né? E sempre tem alguma coisa, sempre o Jackson tem alguma novidade em relação ao caso. Eu não li os livros ainda, eu sou louca pra ler os livros dele. E pra mim, a Noite Oficial dos OVNIs é até maior que Varginha, porque eu acho que é muita testemunha junta, muita coisa aconteceu junto ali. Acho impossível não ser nada. Acho impossível que ali tenha sido um delírio coletivo. Exato. Para mim, o caso assim que mais me fascinou foi o caso do chupacabras. Eu me lembro de eu criança assim em casa e todo aquele sensacionalismo em volta da notícia, que de fato era uma notícia que marcava muito a época, e eu ficava com medo dos chupacabras aparecerem no meu quintal, e eu ficava desesperada achando que ia aparecer e tudo mais. E hoje, né, depois de anos, né, ouvindo a história, ouvindo os relatos, ouvindo um pouco sobre, né, o Carlos Alberto Machado, que ele traz muito sobre essas histórias de chupacabras, os relatos, né, as evidências, elas deixam a gente... Eu fiquei assim, nossa, não era uma questão de mídia, né, era uma questão realmente que aconteceu, foi um fato realmente muito extraordinário que aconteceu para a época, né? E hoje em dia, quanto mais eu escuto sobre o caso, mais fascinada eu fico, ouvindo falar sobre a questão dos animais, né, mutilados. Quanto mais você busca leituras e documentários sobre o que aconteceu na época, você fica cada vez mais encantado e fascinado. Eu, particularmente, eu fiquei encantada de escutar, adoro a história de chupacabras, então, para mim, a história de chupacabras é a mais fascinante, assim. Já que você falou do chupacabra, eu tinha muito medo, porque tava muito próximo de mim. Aqui em Londrina, era assim, tinha muito relato, tinha muita coisa acontecendo de chupacabra também. Agora que você falou disso, eu lembrei. Eu também tinha medo. Por um momento, eu não acreditei. Depois de um tempo, eu falei, não é verdade. Daí depois, né, eu era adolescente na época. E daí depois que você vai crescendo, você fala, não era bem assim, acho que era verdade sim. E é complicado. Era muita coisa estranha acontecendo, né? Era a mídia tentando ser pioneira e tinha um jornal daqui inventando coisa, aí o chupacabra foi visto ali, aqui, acolá, mas era aquela loucura, né? Porque a mídia era muito mais expansiva, não era tão acomedida como é hoje, então divulgava às vezes sem fazer nenhum tipo de checagem, né? Eu sinto que tanto eu também era criança na época do chupacabra, também morria de medo, achava, e eu tava super longe. Como assim o chupacabra vai chegar aqui em São Paulo? Eu achava que o chupacabra ia aparecer na minha janela. Exato. Exatamente, a gente não tinha essa noção do perigo, né? Então, animais de fazenda estão amanhecendo sem sangue, etc. E hoje em dia a gente vê a notícia de um modo totalmente diferente, né? Aquela coisa há um tempo atrás era uma mídia sensacionalista, né? Hoje não, calma, vamos ver se realmente não tem sangue, se isso foi acontecendo em outros casos, né? Assim, e é exatamente isso, né? Hoje a gente tem um caso, eu não digo que eu tenho um caso preferido, eu, ao contrário de muita gente, né? Eu sempre vou pelo que caso que é interessante. Na verdade, são todos. Eu acho que todos os casos são interessantes. Um tem mais provas, outro tem mais detalhes, outro tem menos, mas eu acho que nada deixa de ser interessante. Teve o caso que eu estava comentando até no grupo. Gente, inclusive o grupo é maravilhoso, é ótimo, deixo aqui recomendar. Porque a gente fala sobre tudo e sobre vários casos ao mesmo tempo, sobre coisas que estão acontecendo agora, sobre coisas que já aconteceram, e cada um tem a sua teoria, enfim. E nós estávamos conversando sobre casos de abdução, eu nem lembro o que em si, né, mas a gente começou a falar do documentário Missing 411, né, e um caso lá me fascinou muito, né, que foi uns trabalhadores que estavam fazendo uma empreitada, não lembro em qual floresta, enfim, lá nos Estados Unidos, e eles viram um alce ser abduzido. E aí a gente começa a pensar assim, o porquê, né, pegar os animais, estudar, o chupacabras, ele foi um animal que foi deixado aqui e precisava se alimentar de alguma forma, e aí já linka com outros casos que em abduções e mutilações de animais são animais assim que estão sem plasma, não foi encontrado com sangue, mas teve fluido, enfim.
E não tem um caso só favorito, né? É um misto de tudo, porque o legal é você ter todo fenômeno acontecendo e conseguir linkar as coisas, porque nada faz sentido nisso tudo, nada. Nessa época eu morava numa fazenda, em 97, né? E todo mundo só falava no chupacabra. Eu lembro, teve uma época que eu montava touro, né? Então a gente treinava, ficava treinando lá, montaria e tal, até tarde da noite. E aí eu tinha que sair da fazenda do meu amigo, onde a gente montava, para ir para minha fazenda. Eu morria de medo. Na minha cabeça, onde eu olhasse, ia aparecer um chupacabras do nada, assim. Então, eu lembro de passar esse terror de medo do chupacabra em 97. Ai, meu Deus, que medo, tadinha. A criança de 90 sofreu muito, cara. É Muito. verdade. A gente acreditava em tudo, né? Tanto é que eu acho que se estourasse algum tipo de notícia absurda, assim, do tipo alienígenas invadem a Terra e desceram em Pindamonhangaba e querem falar com a humanidade, eu acho que o brasileiro ele estaria super acostumado. Ele falaria assim, vai emendar o feriado, pelo menos? Vai ter ponto facultativo? Tipo isso. Porque a gente viveu uma doideira tão grande, né, nessa época de mídia desenfreada, né, que hoje os escândalos, eles nem são tão escândalos assim, né? Bela, mas eu tinha um banimento. Sabe qual era o meu banimento? Era cobertinha. Cobertinha assim, ó, na orelha. Tava tudo certo. Eu também. Era um cobertor que eu ficava invisível, que nem o predador. Isso não faz sentido nenhum. Não, dentro de casa eu tinha zero medo do chupacabra. Se eu saísse de casa, se eu colocasse o pé pra fora, eu andava na rua. Eu morava em uma cidade pequena, eu podia ir pra escola sozinha, assim, naquela época já. E se eu saía, eu juro por Deus, eu colocava o pé pra fora de casa, eu olhava pra todos os lados pra ver se eu não via nada estranho. Era um medo muito real. Muito real. Aquilo foi muito marcante mesmo, né? De todos os casos ufológicos, pelo que eu percebo, o caso do chupacabra foi o que mais marcou a infância de todo mundo, né? Porque a gente, não sei todo mundo aqui, mas eu acredito que todas nós mulheres lindas, maravilhosas desse podcast, eu acredito que somos dos anos 90 pra cá. Pessoal, falando nos anos 90, tivemos aí vários clássicos, né? ET, o extraterrestre, é dessa época que eu lembro que me ganhou o coração, assim. Na verdade, o ET, né, foi lá dos anos 80. Porém, como eu morava no meio do mato, talvez vocês também lembrem dessa forma, né? Eu só fui assistir lá pelos anos 90 quando chegou o sinal, né, e passou... Não lembro se foi no SBT, provavelmente, ou eu lembro que tinha SBT, Globo e Manchete, era só que pegava ainda com chuviscos, né? Essa experiência que eu tive de assistir o ET, o extraterrestre, foi lá nos anos 90 somente. Eu também, Bruna, só nos 90, acho que eu tinha 6 anos, acho que passava Rei do Gado na televisão ainda, e eu me lembro de passar na sessão da tarde o filme do ET, eu fiquei fascinada, eu olhava o ET assim, eu ficava, meu Deus, que fofo, fiquei encantada por esse filme na época. Gente, tem uma história boa com o ET, porque o meu irmão do meio, ele é 3 anos mais novo que eu, e ele morria de medo, a gente assistiu junto quando era criança, infância nos 90, né, não tinha problema, podia assistir o que quisesse na TV, e ele tinha muito medo, ele era muito novo quando a gente assistiu, e eu imitava o ET pra ele, eu ficava de joelho e colocava a mão perto do perto do chão, assim, e saía falando ET, telefone, minha casa. Meu, ele morria de medo. Ai, que medo, que maldade. Que maldade. Ele ficava desesperado, né, tadinho? Ficava, morria de medo. Eu não tive medo assistindo ET, eu gostava. Eu era assim, eu não tinha tanto medo de filme, assim, pra mim sempre foi uma coisa muito natural, na verdade, eu não tinha receio de ET, não era uma coisa que me assustava, assim. Mas no filme eles traziam o ET de um jeitinho fofo, né, uma coisa, né, amiguinho, né, do menino, aquela coisa mais lúdica e tudo mais, era fofinho, assim, eu gostava de assistir. Eu fiquei encantada com o filme na época. Eu também. E outro filme também, que daí já, né, ET, beleza, fichinha, tranquilinho, não dá medo, mas daí eu assisti mais velha, apesar de ser um filme dos anos 90, assisti já adulta, mas que me marcou, e daí sim me deu medo, é o Intruders, que ali é diferente, né, ali é uma pegada mais até real, né, e envolve, o fato de envolver mulher também, acaba mexendo mais com você, e
todo o fato de ninguém acreditar no que você fala, isso tem muito na ufologia, né? As pessoas tendem a não acreditar nos relatos, as pessoas tendem a não acreditar que alguma coisa está acontecendo com você. Então, tem filmes que o buraco é mais embaixo, que daí já dá mais medo. Exatamente. E ele, por ser baseado num caso real, né, que é o caso da Cat Davis, ele assusta pra caramba, né? Porque assim como o episódio do Cadu, que a Bruna linkou aí, que é um dos favoritos dela, inclusive, Bruna, é o meu, eu fiquei com muito medo desse episódio. E eu acho que tanto o episódio do Cadu, que também é real, quanto da Cat Davis e quanto o filme, eles mostram como a gente é vulnerável, né? A gente tá à mercê aí de um fenômeno que a gente não sabe o que é. A gente não sabe quando acontece, por que acontece, com quem, só sabe das testemunhas que viveram, e mesmo assim, algumas precisam fazer regressão e acessar capacidades aí do cérebro para relembrar de tudo. Tem gente que não quer lembrar, tem gente que não conversa sobre o assunto, é bem difícil conversar sobre esse assunto com alguém, né? É um pouquinho tabu. E linkando esse filme e esses 2 episódios, também tem um filme que foi feito ano passado, que também me deixou, assim, muito chocada, e teve é um filme bom, assim, eu recomendaria, que o PH também contou pra gente, é o Ninguém Vai Te Salvar, que estreou ano passado, e é também sobre uma protagonista mulher que é abduzida, e aí tem que assistir o filme, né? E é um terror de ficção científica. Isso é legal, que você fica ali com medo daquilo que tá acontecendo, você não sabe se é bem uma abdução, se ela tá ficando doida, enfim. Minha opinião pessoal, né? Eu não acho legal ficar transformando assim esses casos num filme de terror. Eu entendo, é cinema, tudo, né? Mas o que causa? Causa medo nas pessoas, né? Então, se a pessoa passar por essa experiência e ela associar com filmes de terror que ela assistiu relacionada à ufologia, já criou um trauma, né? Então, se fôssemos normalizar, não normalizar de uma forma também tão normal, vou chamar o ET ali para tomar uma cerveja, não isso, né? Mas assim, tentar entender o que aconteceu, né? Tentar entender essa pessoa, quando ela contar para as outras pessoas, essas outras pessoas que geralmente são amigos ou familiares, não rirem dela, né? Não zombarem, não falarem, isso é coisa da tua cabeça, sabe? Talvez conseguiríamos levar isso de uma forma mais natural, porque, queira ou não, eu vejo como algo muito rico tu poderes ter contato com um ser que vem de outro planeta. Olha quanta coisa a gente podia aprender, né? Tem muita coisa. Assim como eles vêm conhecer a gente, estudar a gente também poderia fazer a mesma coisa, né? Tentar conhecê-los, até estudá-los, entender como que eles funcionam, né? Como que é o planeta deles. E tanto que, se a gente pegar casos assim onde essas pessoas tiveram esse interesse em conhecê-los, né? Eles levaram na nave, levaram no planeta, né? A gente vai te mostrar, vai te apresentar o nosso planeta, né? Poderia ser de uma forma mais amigável. E, infelizmente, quando é trazido de uma forma assim, que é um filme de terror, obviamente já cria um trauma, já sem nem ter acontecido. A pessoa já tem medo de extraterrestre sem nem ter passado pela experiência, né? Exatamente, mas eu acho que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né, Bruna? Exato. A gente não saber com quem estamos lidando, com o que, né, cria esse receio. Eu queria te perguntar o seguinte, dos casos que você pôde conhecer e pôde ouvir, conta pra gente um caso feliz, uma coisa assim boa, um caso legal, assim, que tenha te tocado o coração. Olha, um caso assim que... Por isso que eu te digo, eu tive muita sorte em ter atendido essa mulher, a Cris. Ela é aqui de Santa Catarina. Eu fui na casa dela, né? Eu tive muita sorte de... Meu primeiro caso de fazer a regressão ali com uma pessoa que passou por várias abduções. Eu tive a sorte de ela ser uma pessoa que leva isso, assim, com uma naturalidade incrível. Ela me procurou porque ela tinha curiosidade de entender melhor, né? Mas não porque ela estava traumatizada. Então, ela já tinha avistamentos desde pequena, veio de uma família que eles eram evangélicos, né? Então, tudo que ela relatava, eles falavam que eram demônios, e ela sabia que não, porque ela falou que ela sentia uma energia boa. Como que eles eram demônios se desde pequenininha ela brincava com eles, era sempre experiências legais para ela, né? Então, não foi algo traumatizante. E quando ela descobriu ali que ela era da linhagem dos andromedanos, são seres de muito amor. Eles estão aqui, eles protegem a natureza, eles são muito da natureza, né?
Segundo o que essa ser passou, eles vivem no interior da Terra, só que aí eu só fiz uma sessão com ela, né? Daria para fazer mais sessões, para saber, por exemplo, se é um lugar físico ou é só um lugar espiritual, né? O que essa ser passou é que existem entradas para o interior da Terra que eles holografam, criam imagens falsas para que quando o ser humano passe na frente ele não veja essas entradas, porque para eles nós somos gananciosos, nós só vamos querer entrar lá para roubar coisa, pegar coisa, para analisar, sem respeito, né? O que tem razão, né? Exatamente. Não seria pelo lado do estudo, como você falou, né? Sim, pelo lado da ganância. Na verdade, assim, esse caso dela é um caso até, assim, muito interessante, como eu falei, né? O caso que aconteceu em Alfenas, né, da Camila e do Diego, o Diego até gravou também o podcast, não acredite se quiser, eles também não ficaram traumatizados, eles só queriam entender o que aconteceu. E o que me marcou muito foi que quando ela foi fazer regressão, eles falaram assim para ela, você não pede, você não ora todas as noites para servir, para ajudar, para auxiliar, né? Cara, Bruna, quando você falou esse caso, eu fiquei arrepiada inteira. Não sei se aconteceu isso com vocês, meninas, sério. Mas, tô falando, ela tá falando e eu tô me arrepiando aqui de novo. Sabe quando você sente uma coisa super positiva e verdadeira? Sim. Quando alguém tá contando alguma coisa, eu acho que é assim que você se sente, né? Quando você tá fazendo essa regressão com os pacientes, né, Bruna? Uhum. Eu te falo assim, não teve uma sessão que eu fiquei mal. Nenhuma. De eu ficar mal, ficar com medo, tipo, preciso fazer uma limpeza energética ou fazer um reiki porque eu tô pesada, carregada. Nenhum atendimento. Nem a do Carlos, Bruna? Nem a do Carlos. Porque, no caso dele, ele acessou, ele é de linhagem reptiliana, né? Esse ser canalizou. A gente tava tentando ali descobrir o que tinham colocado na cabeça dele e tal, porque os médicos não devolveram o que foi tirado e tal. E na regressão apareceu um ser sentado em cima dele, segurando ele e bloqueando ele de saber qualquer coisa. E eu tava desistindo, eu falei, então vamos voltar lá para aquele lugar, que é um lugar seguro, que a gente monta um cenário já no começo da regressão, para em caso de emergência a gente vai para aquele lugar, né? Quando eu falei para ele que ele tava na lua, lá conectando lá os seres, eles tinham uma energia tão forte que ele ficou tonto, ele passou mal, ele girava. Coloquei ele dentro de uma bolha imaginária, mesmo assim a bolha girava, de tão forte que era essa energia. E a gente tava tentando acessar essas informações, não tava conseguindo, eu tava desistindo. Eu falei, então vamos voltar lá pro gramado, lá no meio da natureza, na praia era. E aí quando eu falei isso, mudou o tom de voz e começou a falar. Foram retirados 2 implantes, não eram para ter ficado daquele tamanho. Ele negou, né? Por isso que se desenvolveu dessa forma dentro do corpo dele. O corpo dele rejeitou, mas ele é da nossa linhagem, ele tem que aceitar, ele tem que entender que ele está aqui numa missão, mas ele ainda é uma criança, ele sente muito medo e começou a falar um textão assim. E aí eu perguntei, eu vi que não era ele que estava falando, mudou o tom de voz, mudou o jeito de falar. Eu falei, como que eu posso chamar vocês? Aí ele deu uma pausa e falou, escamas. Ele não falou exatamente se era draconiano ou reptiliano, que é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Me marcou muito, porque eu não senti nenhuma energia negativa. E ali eu entendi, no caso deles, ele era um rebelado, né? No caso, os reptilianos não negativos. Era um rebelado que não estava de acordo com tudo que os outros faziam na Terra e queriam ser diferentes, queriam evoluir, né? Se tornar seres bons, né? Aí a gente fala assim, tem os maus. É que dentro da natureza deles eles são assim, é igual uma serpente. Tu encontra uma cobra, se tu for mexer com ela, ela vai te atacar, ela não vai ficar com pena de ti. É a natureza dela, Deus criou assim. Então, assim, é até engraçado falar, mas a gente não pode ter preconceito com raças também, porque cada uma foi criada daquela forma, né? Só que eu acredito que exista uma forma de conversar, de tu entender que ela é universal. Então, tendo respeito, ouvindo, não tendo pré-julgamentos, não criando ali já um bloqueio por medo ou raiva ou qualquer coisa, eu acho que vale a pena a gente ouvir, né? Ouvir essas raças, o que ela quer, por que ela escolheu aquela pessoa, desde quando. E é isso que eu faço dentro da hipnose. Então, eu trabalho com várias raças, né? E sempre ouvindo cada uma, tentando entender, né? Aquele caso que você atendeu daquele rapaz que ficou com aquela marca de 4 dedos grossos na barriga, nem aquele... Eu esqueci o nome do caso, nem ele, assim... Ele eu me lembro pelo que eu ouvi. Gente, mulheres desse meu Brasil. A Bruna tem um canal no YouTube chamado Bruna Bittencourt, quem quiser... Hipnoterapeuta Bruna Bittencourt, Correto, exato. E eu escutei um caso muito pesado, assim.
Jaque, eu não posso falar quem que ele é, porque ele não quer ser identificado. E ele tem a ver com outro caso, então eu não posso falar, né? Até porque a pessoa me pediu para não comentar. Ele tá com muito medo, ele não quer fazer hipnose. Nessa família tem 3 pessoas que passam por essas experiências já há anos, e ele é aquele assim, que ele não acreditava, sabe? Ah, isso é besteira de vocês, isso aí não existe, né? Por medo, talvez, Sim. Provavelmente, né? Até acontecer com ele. Só que assim, eu não posso tentar fazer hipnose com quem não tá pronto, até porque, poxa, se a pessoa não quer fazer, ela já tá criando um bloqueio, dificulta até o atendimento, né? Então eu sempre digo, a pessoa faz hipnose quando ela se sente pronta para acessar a verdade e tá preparada para a verdade. Então essas pessoas que chegam até mim, imagina a parcela de pessoas, deve ter muita gente que passa e tem tanto medo que não quer nem procurar ajuda, né? O que chega para mim já são aquelas pessoas que já estão aceitando que existem seres não humanos, né, de outras dimensões, de outros planetas. São pessoas que não têm preconceito, são pessoas que não estão tão enraizadas na religião, de levar para aquela coisa de que é tudo demônio, né? Então, o que chega para mim é uma pequena parcela, mas deve ter muita gente que passa e não quer falar, né? Era isso que eu ia perguntar, se vocês conversam com mais alguém sobre ufologia, como que funciona com vocês, porque ouvindo esses relatos da Bruna, tudo é o trabalho, né, Bruna, é seu trabalho, então você acaba convivendo diariamente com isso, ouvindo muito, mas se a gente for pensar, assim, a primeira vez que a gente escuta, é tudo muito surreal, né? Sim. E talvez até a própria pessoa que passe por isso, ela não quer muito enxergar, assim, ela não quer acreditar às vezes, né? E eu queria saber se vocês conversam com alguém sobre ufologia, sobre casos, sobre o que vocês escutam falar, porque é difícil de conversar sobre isso, ainda mais... não sei, eu acho que é um assunto um tanto masculino, né, assim, são poucas mulheres, eu acho, não poucas, mas assim, a maioria das pessoas que gostam, que se interessam por ufologia, ao meu ver, pelo menos no meu hall de amigos, são homens. E como que funciona? Vocês falam sobre isso? Vocês conversam sobre isso com as outras pessoas? Para mim, chega muitos relatos. Como eu trabalho com isso, eu recebo muitos relatos e pessoas que contam tudo nos mínimos detalhes e falo, eu não estou preparada para fazer hipnose, mas quando eu tiver, eu vou te procurar, né? Então a gente tem que respeitar o tempo da pessoa. Cada caso para mim é como abrir uma caixinha de surpresa, uma caixa de surpresa, a gente não sabe o que vai ter ali. Tanto eu fico surpresa quanto a pessoa. Quando acontecem essas canalizações, essas que eu citei, tem também um outro caso que eram com os seres insetoides, né? Quando eu estava fazendo o aprofundamento no meu paciente, contando lá os degraus para ele descer, para ele relaxar, já começou a falar em outra língua. É incrível, né? Então ali também foi espontâneo, assim. Eu não esperava. Eu também fico surpresa. E essas pessoas, depois, quando acaba a hipnose, tem que ver a cara que elas ficam. Sabe, a gente tá ali com a câmera ligada, elas ficam, tipo, catatônicas, assim. Meu Deus, o que aconteceu? Porque nem elas esperavam, né? Então não dá pra negar que o negócio E já aconteceu também de chegar pessoas, porque eu acho que eu fui abduzido, não sei o quê, eu já vi... E não acontece absolutamente nada, não acessa absolutamente nada na regressão. Então não é só tu querer. Eu gosto de ufologia, vou lá fazer regressão, vou acessar experiências. Não funciona assim. Tem que ter acontecido mesmo, né? Senão a pessoa não tem como acessar uma coisa que não aconteceu, né? Voltando, só pra concluir, lá no caso da Camila... Ela é uma pessoa de muita fé, então tocou muito no coração dela essa coisa de ajudar. Então, quando a gente se disponibiliza a ajudar, a gente não sabe aonde que Deus vai chamar a gente para ajudar. No caso dela, era para fornecer os óvulos dela para fazer híbridos, né? Num outro planeta onde os seres estavam sendo extintos, porque tinha um predador lá, acabando com tudo. A gente não foi muito a fundo também, porque só teve uma sessão. Mas ela se sentiu aliviada por estar servindo e acabou ali. Tanto que ela seguiu a vida dela, ela casou, sabe? Dá uma guinada, uma coisa muito interessante. Quando as pessoas já estão há anos guardando isso, elas fazem a regressão e acessam, é como se desbloqueasse muitas coisas na vida, é como se dali fluísse. É igual um ralo entupido, parece que nada vai, sabe? E quando a pessoa entende aquilo ali, ela não precisa nem gostar de ufologia, mas ela conseguindo entender, e eu dou esse suporte também, né? Falo para a pessoa, procura imagens, né, de seres que sejam parecidos, ou desenha, né, mais ou menos o que tu visse.
eu dou esse auxílio à parte, não cobro nada, né, para fazer esse acompanhamento para essas pessoas terem um suporte, porque são pessoas que não podem muitas vezes conversar com ninguém sobre. Ainda existe muito preconceito em torno disso, né? Esse preconceito ele existe. Hoje eu, como mulher, eu não me sinto à vontade de falar sobre esse assunto com ninguém. O único local que eu me sinto livre de falar sobre esse assunto é dentro do grupo, né, do grupo do Acredite Se Quiser. Quando eu entrei no grupo, eu entrei e não imaginei que eu me sentiria tão livre para falar sobre isso. Então é o único local que eu consigo me expressar livremente sobre as minhas ideias, os meus pensamentos sobre, assim, eu não consigo falar abertamente sobre isso com ninguém. Não porque, não, a minha família até me escuta, né, os meus amigos até me escutam, mas sabe quando você não se sente validada sobre o assunto, né, você sente que Sim. As pessoas estão te olhando com um olhar de tipo, nossa, você é maluca, ninguém acredita. Sim, ninguém... exatamente, eu sinto muito isso. Esse olhar de você é maluca. Eu não falo com muita gente sobre isso. Mas assim, na minha casa, igual eu disse, meu pai acredita, minha mãe acredita, mas a gente também não fica falando sobre, e eu gosto de falar sobre, eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender. Até você falou do grupo, quando eu conheci o Acredite Se Quiser e fui apoiar, e daí eu vi lá que um dos benefícios era participar do grupo, eu fiquei muito apreensiva, assim, se eu entrava, se eu não entrava, eu falei, e aí, será que vai ter outras mulheres, como será que é o grupo, né, e daí entrei e falei, não, vamos ver como é que é, pra daí depois, né, dependendo eu saio e tal, e foi muito legal, porque tinham outras mulheres lá, tinha, né, assim, a gente é super bem recebido e a gente consegue conversar de um assunto que a gente gosta, que a gente não consegue com amigos, no dia a dia, né, e tal. Exatamente. E lá no grupo a gente tem de tudo, a gente tem a Bruna, né, que é hipnoterapeuta, a gente tem o Gatti, que é um médico, né, que fala pra gente, esclarece pra gente um pouquinho algumas dúvidas que a gente tem, né, a gente tem o Jackson, que é um estudioso, que tá sempre ali pesquisando, a gente levanta uma pauta, ele vai lá e pesquisa se ele não tem informação, tem o PH, então, gente, é isso, mulheres, grupo do Acredite Se Quiser, hein? Você está ouvindo? Acredite se quiser. Sobre a presença feminina na ufologia, a gente sabe, né, quem acompanha sabe que é uma minoria. Porém, nós temos grandes nomes. Eu até separei aqui alguns livros que eu tenho aqui de autoras fantásticas, pesquisadoras que eu admiro muito. Nós temos a Lívia Buriti, que ela fala de hipnoterapia akáshica e ela fala de seres multidimensionais, né? De como que a gente consegue acessar essas consciências cósmicas, né? Não tendo a limitação do corpo físico e nem do tempo. Então ela explica certinho no livro como que isso é possível. Qualquer pessoa pode acessar qualquer consciência desde que ela entre na frequência certa, né? Energeticamente falando, mentalmente falando. E temos a grande Mônica Borini também, né? Que ela tem um livro chamado Exopsicologia. É uma pesquisadora fantástica, ela já começou as pesquisas dela lá nos anos 80, é muito conhecida, nossa, admiro demais, assim. Temos a Cássia Faria também, que foi a minha grande inspiradora. Sempre fui muito fã da Cássia Faria. A única ressalva que eu tenho é que ela não gosta, tudo que tiver de implante reptiliano, ela arranca tudo, não quer saber por que tá ali, desde quando, ela só vai arrancando tudo. Mas eu admiro muito o trabalho dela. Então nós temos grandes mulheres, né, na ufologia. Tem mais mulheres, né, tô citando algumas aqui que são as que eu acompanho mais o trabalho. E não só pesquisadoras, mas mulheres tendo interesse, né, que nem as meninas do Acredite Se Quiser. Cada vez está chegando mais mulheres e eu já deixo o convite aqui. Quem quiser participar, não é um grupo só de homens. E eu acho que o espaço ele vai aumentando conforme vai chegando mais mulheres, né? É nós que temos que ir chegando, né? Ninguém vai parar tudo. Peraí, vamos parar porque tá faltando mulher aqui, a gente não pode dar continuidade às pesquisas. Não, a gente que tem que ir conquistando o espaço, né? Então isso é muito bom. E com certeza o grupo do PHI tá dando... É um espaço que a gente tem, né? Pra gente conversar sobre ufologia, sobre assuntos aleatórios, que a gente fala sempre também. E é muito bom, é muito legal. É um espaço acolhedor. Só complementando aqui, Bruna, acho que a gente também precisa falar
de uma ufóloga, uma pesquisadora brasileira. Ela nasceu na Alemanha, mas veio para o Brasil já adulta. Ela é chamada, inclusive, de grande dama da ufologia brasileira, que é a Irene Grant. Ela era uma ufóloga assim, de um grande prestígio, já faleceu em 2010, mas ela esteve à frente de casos muito importantes e era presidente fundadora de um centro de investigações, né, da ufologia. Então acho que ela também é uma pessoa assim bem que representa assim bem as mulheres, né, nesse meio ufológico, que é realmente um meio assim predominantemente masculino. A gente sempre tem esse pé atrás na hora de falar alguma coisa, porque a gente sabe que para uma mulher ser ouvida precisa de todo um traquejo ali, né, e um meio tão masculino como é também a ufologia, a gente fica com o pé atrás, mas realmente ali no grupo a gente é bem acolhido e se sente à vontade para comentar. E eu vou puxar, meninas, agora com vocês sobre relatos ufológicos. Eu vou contar um mini relato meu, porque até hoje não sei o que aconteceu. Joguei vídeo no grupo, a gente ficou discutindo sobre. Enfim, eu tava indo pro trabalho e tinha algo no céu, voando. Eu não digo que parecia um balão meteorológico, porque ele tinha um formato muito esquisito. E tinha um certo brilho, mas ao mesmo tempo era fosco, à luz do dia. E ele não saía do mesmo lugar. Falando com as pessoas que estavam perto de mim, eu apontava, perguntava se elas estavam vendo, e ninguém estava vendo, só eu estava vendo. Claro que a gente vai sacar o celular para filmar, e existe aquela hipocrisia horrível, né? Que não é uma câmera profissional que pega 4 milhões de frames, o objeto de uma forma perfeita, né? E o objeto ficou ali por muito tempo, não saiu, depois fez um movimento brusco para lá, outro para cá, não consegui filmar nisso. E, enfim, a van se afastou, não consegui mais ver o objeto e aquilo me deixou muito encucada, né? Então, será que isso está acontecendo o tempo inteiro à luz do dia, né? Eu não tenho casos ufológicos, por exemplo, para contar, né? Só tenho casos sobrenaturais, né? E aí eu posso trazer uma história de uma casa que eu morava, que eu me mudei para essa casa, né? Enfim, e aí começaram a acontecer algumas coisas estranhas depois de um tempo nessa casa, mas é aquela questão, né? A gente trata de casos sobrenaturais, né? Aquilo que a gente também não conhece por casos ufológicos, né? Enfim. E aí nessa casa que eu morava, nada acontecia. Depois de alguns meses que eu estava morando lá, eu comecei a escutar alguns barulhos esquisitos e eu senti uma presença muito forte dentro de casa. E essa presença, ela crescia cada vez mais e isso foi perdurando por alguns dias. E eu comecei a sentir uma sensação de taquicardia muito forte, que nunca passava. E eu pensei, não, é coisa da minha cabeça, não é possível, é coisa da minha cabeça. Só que toda vez que eu andava pela casa, eu sentia aquela sensação daquele algo, sei lá o que, me observando pela casa. E às vezes eu até falava sozinha, gente. Eu falava, sai daqui, você não é bem-vindo aqui, vai embora. Falava sozinha. E quando minha mãe ia lá em casa, os meus familiares iam lá em casa, ninguém sentia nada, era só eu que sentia. Até um dia que eu deitei pra dormir, e eu sempre sentia, toda vez que eu ia deitar pra dormir, eu sentia que a presença vinha pro quarto. Eu tinha essa sensação de que estava vindo pelo quarto e que estava me olhando pela porta do quarto. E aí eu sentindo essa sensação, brigando comigo mesma, não é coisa da minha cabeça. Aí minha filha estava dormindo, eu estava acordada, olhando pra porta, sozinha e pensando, vai embora, vai embora. Nossa, tô ficando maluca, enfim. E minha filha acorda gritando, dizendo que tinha uma mulher entrando no quarto. Aí depois desse dia, gente, eu pensei, não é coisa da minha cabeça. Minha filha tava dormindo, no exato momento que eu tava olhando pra porta, ela acordou gritando, dizendo que tinha uma mulher entrando no quarto, assim. E eu vi que não era coisa da minha cabeça. Aí me mudei. Acho que 15 dias depois eu fui embora de lá. Cara, que medo. É assustador. Graças a Deus na casa nova não tem nada. Nunca senti nada. Já vi algumas coisinhas, mas nada demais, assim, nada que me assustasse. Nenhuma presença ruim, assim. Amém. Não, gente, é bem, bem louco, assim, quando a gente passa por uma situação, principalmente em casa, e aí outra pessoa da tua família passa pela mesma coisa que te confirma que não é coisa da tua cabeça, que aquilo realmente está acontecendo, né? Quando eu morava com os meus pais, tinha uma situação que começou a acontecer com meu irmão primeiro, que era lá pelas tantas da madrugada, alguém começar a bater na porta dele, né? Ficava aquela coisa batendo, abria, não era ninguém, né? Aí, às vezes ele passava na porta do meu quarto, a porta estava aberta. Mano, tu bateu aqui na porta? Não.
Ouviu alguém bater? Eu falei, não ouvi nada. Estão batendo na minha porta. E isso foi por vários e vários dias. Aí teve uma vez que eu tava só com os meus filhos. Eles estavam dormindo, inclusive. E aí eu tô passando, vindo da cozinha. Passei no corredor. O corredor da casa dos meus pais, assim, a gente enxerga até lá na frente, né? E tem uma porta grande que dá o acesso do pátio para a sala. Então a gente enxerga essa porta e ela é uma porta grande de madeira. E aí quando eu tô passando, olhei para lá, vi um homem entrando. E eu já tinha visto esse homem outras vezes lá em casa. Que, inclusive, ele tem umas vestes, assim, que eu digo que parece aqueles piratas de desenho, sabe? Aquela coisa, aquela bota meio couro, um chapéu, dá pra ver, assim, alguma coisa como se fosse um sobretudo. E eu já tinha visto esse homem outras vezes lá em casa. Tipo, você vê que é uma roupa de época, né? Que realmente não pertence ali, aquele momento, né? Isso. E aí eu vi esse homem entrando. E aí eu fechei a porta rápido do quarto, né? Com meus filhos ali dentro. E fiquei segurando, porque essa porta do meu quarto tava com a fechadura com problema. Não fechava. Empurrei e fiquei segurando a porta ali assustada. E aí o que aconteceu? Bateram na porta. E não tinha mais ninguém em casa. E eu entrei em desespero, porque eu tava segurando a porta, sabe? E aí bateram, eu senti a porta, sabe? Quando você sente assim. Caraca. Foi horrível, sabe? Então, assim, é muito louco. Quando você passa por uma situação e aí depois vem outra pessoa e confirma pra você que aquilo ali realmente aconteceu, aquilo ali pode estar por ali no mesmo local que você vive. É muito doido isso. É exatamente isso, vendo a tua história, complementando a da Jaque, é engraçado, né? A gente vai falando, uma vai puxando a outra. Quando eu era pequena, tem uma situação que eu acho que até a Bruna vai poder entrar pra tentar ajudar, porque uma dos pacientes dela aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? E seguinte, eu era pequena, meu pai chegava do trabalho e sempre que ele chegava do trabalho ele ia tomar banho, se trocar, etc. E nesse dia ele chegou, lavou as mãos, acabou adiantando alguma coisa da comida, não lembro o que ele fez, só que lembro que era na panela de pressão. Eu devia ter por volta dos 7, 8 anos. E ele falou pra mim ele falou assim, Isabela, eu vou tomar banho, quando você der tanto tempo, X minutos, você vai até a cozinha, apaga o fogo da panela de pressão. E, gente, quem me conhece sabe, eu sou super esquecida, super. E eu tava entretida jogando videogame, e eu lembro que mais ou menos com o tempo que meu pai falou, que era entre uma fase e outra do jogo, né, que eu demorava pra passar, veio até a porta do meu quarto uma garota que era idêntica à minha irmã, idêntica. E eu olhei, sabe, de relance, olhei pra TV, olhei pra porta, continuei olhando pro jogo que a TV ficava para cima. Então, assim, imagina como se eu estivesse vendo a silhueta dessa pessoa e ela era idêntica à minha irmã. Só que era exatamente o que você falou, Cindy. Ela não tinha uma roupa igual à nossa. Era um vestido todo trabalhado em renda e babados. Ele vinha até debaixo, na canela do joelho, embaixo do joelho, na canela, né? Olha, eu tô contando, eu tô me arrepiando toda. E eu achei que fosse minha irmã, olhei pra porta assim, meio que de canto de olho, e falei assim, Manu, que é o nome da minha irmã, paga a panela de pressão, que senão papai vai brigar comigo. E essa menina consentiu com a cabeça, fez o sim, não teve voz, não teve vocalização, e ela saiu andando, eu consegui ver ela indo até a cozinha, que ficava ao lado do meu quarto. Enfim, meu pai saiu do banho, foi se trocar, voltou assim, secando o cabelo, perguntou pra mim se eu tinha apagado a panela de pressão. E eu falei assim, não, quem fez isso foi a Manu. E nesse exato instante, nós duas dormíamos no mesmo quarto e a gente dormia numa beliche. Como eu tava acordada, jogando videogame, meu pai deu meio que um puxão de orelha, assim, uma bronca, ele falou assim, como assim você mandou tua irmã apagar a panela de pressão? Tua irmã tá dormindo desde o horário que eu cheguei. Eu esqueci que a minha irmã tava dormindo na cama de cima. Então, quem era aquela menina? E aí, eu saí correndo, ele também saiu correndo até a panela de pressão, porque isso foi super rápido, né? Sabem que depois de um tempo, quando a água acaba, pode acontecer um acidente, né? E a panela estava desligada. Bela, mas quantos anos você tinha? Eu acho que era por 7 ou 8 anos. Ai, gente, que responsabilidade. Desliga a panela de pressão. Se eu falo isso pra minha filha com 7 anos, pra ela ficar de olho na panela de pressão pra desligar, ela surta. Gente, não. Crianças anos 90 que foram... Eu fui criada com uma mega responsabilidade, né? Então... Não, pera, mas você falou que a panela estava apagada.
Exatamente. O fogo apagou. O fogo estava apagado. E o gás estava funcionando, estava tudo ok. Sim, com o gás. Tudo ok, tudo ok. Seja lá quem fosse, realmente foi lá desligar o fogo, então? Exatamente. E aí eu ainda por muito tempo vi essa menina em várias outras situações. E eu não entendia, porque pra mim aquilo era tão natural, eu não tinha medo. E eu achava que era minha irmã, às vezes eu sabia que não era minha irmã. Enfim, porque a roupa, como eu disse, era muito diferente, né? Inclusive, cheguei a perguntar pra minha mãe coisas do tipo, olha, será que eu já tive uma outra irmã? Ou a Manu, de repente, tinha uma gêmea que foi roubada no hospital. Não, imagino você olhando pra trás falando, ô, minha parceira, desliga a panela de pressão pra mim, por favor, que eu tô jogando. Exatamente. E minha irmã, gente, ela tem 1 ano só de diferença. A gente é muito parecida. Então, a diferença é que eu sou morena e minha irmã é loira. Então, é distinto, né? Você consegue saber quem é ali, quem não é. E essa menina é idêntica à minha irmã, idêntica, gente. Mas eu nunca mais vi ela, assim, depois que a gente cresceu, enfim. Ô, Bela, você sente uma sensação, assim, de familiaridade com essa entidade? Porque isso me fez lembrar de uma outra situação que aconteceu comigo. Eu não digo familiaridade. Eu acho que é um conforto de uma presença boa, digamos assim. Não é algo que te passa um medo, né? Não é algo que me faça medo e nem algo que seja estranho, entendeu? É algo natural. Ela desligou a panela de pressão, tá tudo certo. Ela é brother. Ela é gente boa. Nos casos ufológicos, o que chega, assim, que é bem interessante, vou dar um exemplo do Carlos, né? Esse que a gente estava falando. Quando ele era pequeno e ele era abduzido, ele, na hora da regressão, ele falou assim, uma luz chegou no quarto dele e tal, ele falou, é o meu amiguinho. Eu falei, quem que é o teu amiguinho? Eu perguntei, como que esse teu amiguinho tá vestido? Ele falou, tá igual eu, tá com pijama igual o meu. Eu falei, quem que é ele? Aí ele ficou, não sei. Eu falei, se é teu amiguinho, como que ele se chama? Ele falou, também não sei. Resumindo, esse amiguinho sempre aparecia pra ele quando era pra abduzir, vestido igual a ele, chamava ele pra brincar na casa da árvore. E aí, quando eu pedi pra ele olhar bem, né, eu falei, agora, se for homolografia, né, peça pra que se mostre na sua forma original. E era um greyzinho. Ou seja, ele se holografava com a roupa igual a dele, como um amiguinho, que ele também não sabia dizer que amiguinho que era, mas ele sentia que era um amiguinho, alguém que ele podia confiar, que era uma brincadeira, e a casa na árvore era a nave. Então, quando era pra ir brincar na casa da árvore, na verdade era pra subir na nave, né? Caraca! A gente já começa a entrar numa polêmica aí, né? De até que ponto a ufologia tem a ver com sobrenatural, a espiritualidade. Pra mim tá tudo envolvido, né? Bela, eu só sugiro que você faça uma regressão, só isso. Bruna, acho que teremos que conversar. Talvez seja o caso. Então, assim, eles se holografam, por exemplo, como personagens de desenho, de filme infantil, chamam pra brincar, né? Pra que fique tudo bem, pra não ficar traumatizante, né? Não ficar uma experiência traumatizante. Então, isso é comum de acontecer. Isso eu acho que faz um pouco de sentido em pensar, porque até hoje minha irmã é minha melhor amiga, né? Então, por que não aparecer da forma mais confiável e familiar que existe pra mim, né? Exato. Ju, alguma abdução? Alguma coisa nesse sentido? Alguma coisa estranha? 2 horas que passou e você não sabe onde você estava? Não, nenhuma abdução. Nada, nem nada nesse sentido. Graças assim, a Deus. Inclusive, quando eu vi, que eu contei lá no começo que depois, quando eu já era adulta, quando eu fazia as pequenas vigílias com meu pai, assim, que a gente ficava, às vezes a gente ficava 1 hora e pouquinho, a gente era criança, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, a gente ficava lá na sacada do quarto dos meus pais e a gente ficava olhando pro céu, eu nunca vi nada. Meu pai também me contava um monte de história, mas nunca viu nada. Mas daí, quando eu vi esse OVNI em 2009, que eu tenho, ou 2010, não sei, que eu tenho quase certeza que, assim, nada vai tirar da minha cabeça que era alguma coisa estranha, que não era alguma coisa daqui. Eu fiquei com muito medo, eu fiquei umas 2 semanas, assim, pensando todos os dias, meu Deus, será que eles viram que eu vi? E óbvio que eles viram que eu vi, porque demorou, eu fiquei uns 20 minutos vendo aquilo. Então, e não tava tão longe, assim, também no começo, sabe? Eu fiquei umas 2 semanas pensando, gente, e se eles perceberam que eu tava vendo eles e eles vierem atrás de mim? Eu fiquei com muito medo disso. Que nem o caso dos meninos, que eles estavam olhando, eles viram que vocês estavam lá, né? Eu acho que eu ia ficar muito maluca com isso, né? Olha, me viram. Eu senti muito medo disso. Gente, eu fiquei abismada com o caso de Jardinópolis, eu fiquei assustadíssima com esse caso, eu fiquei
Olha, primeiro que ver algo atrás da moita não é legal, sendo ET ou não. Exato! Exatamente, ainda mais transparente, você vê a forma, só que aí de repente você não vê mais só a forma, você não vê mais só a silhueta, você vê o ser te olhando, aí você aponta pra outra esquina, o ser olha pra outra esquina. Gente, eu fiquei bem assustada com esse caso, eu ouvi essa semana, eu fiquei bem assustada. Olha que bizarro, quando eles estavam contando esse caso, o que eu tinha medo do predador que eu contei lá no início do episódio, não era o fato dele ser alienígena, dele matar as pessoas, dele pendurar nego na árvore, não era isso, era o fato dele desaparecer daquela forma que você sabia que ele estava ali, entendeu? Ele não estava totalmente invisível que nem Harry Potter. Ele estava meio translúcido, meio tô aqui, mas não tô. Não, quando a Bruna fala assim, que seres podem atravessar... Teve um dia que eu escutei a Bruna falando que eles podem atravessar qualquer parede, qualquer coisa, como se fosse nada. Assim, de verdade, gente, real, assim. Tem vezes que eu tô dormindo assim, que eu tô tão em paz que eu olho pra parede e aí começa a pira. Aí eu falo, não, hoje eu vou dormir tranquila, eu não vou ficar pensando nisso, não. Porque quando eu fecho a porta do quarto, pra mim o banimento já tá na porta, não passa da porta. Aí eu me cubro, aí eu falo, a coberta é o segundo banimento. Aí eu abraço a minha filha pra sentir que a energia de criança dela vai expelir qualquer energia negativa, entendeu? A ignorância às vezes é uma bênção, né? Oh, com certeza, você não faz ideia, adoro. Quando a gente é criança, a gente acha que a gente dentro de casa tá, assim, tranquilo. E não é bem assim, né? Tanto para questões espirituais quanto para ufológicas. Exatamente. Dá para treinar digamos assim, não para fazer contato, né? Mas treine esse medo. Por exemplo, começa a dormir com a janela aberta, começa a dormir sem cobertor, para proteger, no caso, né? Eles sentem o medo, né? Então, creio eu que se for para fazer uma abdução, se tem ali, porque segundo o que eles falaram, é sempre com o nosso consentimento. Melhor que seja de uma forma amigável. Então não vai adiantar trancar a porta, botar cachorro dentro do quarto, dormir armado, não vai funcionar, entende? Não vai. Então é melhor pensar assim. Teve uma época que eu sofria com tantos medos, que chegou uma hora que eu cansei, porque eu comecei a ter insônia, e isso porque eu não sofri, assim, nenhuma experiência de abdução, nada disso, minhas experiências sempre foram espirituais. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou treinar, deixar a porta um pouquinho aberta, só pra sentir. Aí foi um dia, não consegui, tentei o segundo, aí não consegui. Depois de uns dias eu comecei a deixar aberta, que o calor me obrigou. Eu falei, não, vamos lá, você vai fazer 34 anos, então bora, deixar a porta aberta. Deixei, não consegui. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei pisca-pisca de Natal na sala pra refletir pro quarto, pra dar aquela coisa natalina, aquela coisa tranquila, de espírito, sei lá. Eu tentei qualquer coisa, funcionou. Senti aquela coisa, né, de pisca-pisca, aquela coisa assim. Beleza, depois desse dia, tirei o pisca-pisca, foi só uma manobra psicológica, fiquei no escurinho com a porta aberta. Aí depois eu já consegui abrir uma janela, mas eu fiquei muito tempo sofrendo, assim, deixando tudo muito fechado, como se estivesse numa caixa pra conseguir dormir, assim, horrível. A gente tá ficando cada vez com mais medo, né? Aqui em casa eu tenho que brigar às vezes com a minha filha, ela deixa a janela aberta e às vezes agora no verão dá essas chuvas assim na madrugada e eu tenho que brigar com ela, fecha a tua janela porque vai chover, deixa assim, tá muito calor. E meu filho não tem medo nenhum, zero medo, eu não deixo uma luz acesa aqui pra gente dormir. Tudo apagado, as janelas acesas pra entrar um arzinho, né? Porque não adianta, o medo a gente vai cada vez se fechando mais e mais e mais. Daqui a pouco eu já senti muito medo. Lá nos anos 2000, logo ali depois, quando eu comecei a comprar a revista UFO, eu lembro assim de ter uma vez que me deu um ataque de pânico, de medo, que eu me escondi debaixo da mesa. Com a toalha comprida assim até embaixo, me escondi ali, com medo que entrar um extraterrestre no meu quarto. E aí também chegou um momento que eu falei, cara, eu não posso ficar tendo medo assim, que vida é essa, né? Aí eu abandonei e falei... Infundado, né? É da cabeça da gente, a gente vai cada vez se escondendo mais, né? Meninas, essa questão do medo da gente tranca a janela, se fecha num quarto, de colocar a luz, acender uma luzinha de fada aí, como a Jaque fez eu acho que ela é muito psicológica, assim, chega a ser... É um instinto pré-histórico, pronto.
porque se for olhar lá atrás, né, o que a gente usava para se proteger, né, dos predadores? O fogo. E onde a gente dormia para se sentir seguro e não ser atacado e comido no meio da noite? A caverna. E aí foi assim que foi surgindo a casa, enfim. Na verdade, a luz não adianta de nada, né? Porque não é fogo. Exatamente. Ela não é fogo, mas ela remete isso. Por isso que ela passa um conforto pra gente, né? Qualquer luzinha dentro do quarto já conforta. Hoje eu consigo dormir sem luzes nenhuma, mas foi um processo. Eu fiquei mais de um ano, assim, nesse processo. Depois dos acontecimentos nessa casa que eu morei, eu entrei nessa pilha por mais de um ano. Barulhinho de folha, parecia que tinha alguém entrando na minha casa. Nossa, quando eu era pequena, que eu morava no sítio, eu lembro que eu cheguei a dormir com alho e tesoura aberta do lado da cama. Porque falavam que as bruxas ficavam longe de crianças, porque falava que bruxa vinha no telhado e esticava a língua e elas, no céu da boca da criança, elas sugavam toda a energia. Nossa, era um monte de coisa. E aí falava que tinha que dormir com a tesoura aberta, porque elas tinham medo, né, de a gente cortar a língua delas no meio da noite. Então até isso eu fazia. Eu era muito medrosa. E a minha avó, ela contava muitas histórias, né? Lobisomem, bruxa, isso tudo. Então, eu cresci sendo muito medrosa. E eu não sei o que aconteceu, que depois que eu comecei a trabalhar mesmo com ufologia, eu não tenho mais medo. É inexplicável, assim. Simplesmente não tenho mais. Eu ia perguntar isso agora. Eu acho que todas nós temos filhos, né? E eu queria saber como que vocês passam isso pras crianças. Por exemplo, meu filho, eu tenho um filho de 6 anos, eu ainda acho ele muito novo. Mas assim, a gente fala muito abertamente aqui em casa sobre ufologia. Às vezes ela até faz eu passar um pouco de vergonha, porque não é com todo mundo que a gente quer falar. E assim, ele fala, sabe? Ele sabe, assim, é um assunto que a gente conversa na frente deles. Nada que vai causar muito medo. E eu tenho uma filha de 9 que tá começando a ficar... Começando não, já faz um tempinho, ela tá muito curiosa, ela quer saber o que eu tô vendo, às vezes ela quer assistir, ela fica acordada até mais tarde, ela quer assistir o que a gente vai assistir em casa, sabe? E assim, eu fico muito naquela coisa, e aí, o que eu posso, até onde eu vou falar com ela? O que eu estabeleci em casa é que nada que vai causar muito medo, que me causaria medo como adulta, ela vai ficar sabendo, por enquanto. Mas o que eu acho que é tranquilo, tudo... assim, eu libero tudo, inclusive livro, o que ela quiser ler, o que eu tenho de ufologia aqui em casa, eu deixo ela ver tudo, assim, eu vou testando até onde vai. Como que funciona pra vocês isso, em relação à criação das crianças com esse assunto? Pra mim é tranquilo também. Nossa, tem meus livros aqui, até gostaria que eles tivessem mais interesse, mas como é um assunto que eu tô muito envolvida, às vezes tem casos assim, eu chamo minha filha, tem 15 anos, né? Maria, escuta isso aqui, olha esse áudio, né? Esse atendimento que eu fiz. Vou fazer um videozinho dele e tal. Então eu compartilho com ela. Meu filho, ele tá saturado do assunto. Se eu vou falar, ele já fala, ai, mãe, não começa porque eu já tô de saco cheio. Tipo, ele não gosta mais. Ele até já achava legal, hoje ele já nem quer falar porque... Eu perguntei nesses dias, eu falei, João, por que tu não deixa eu conversar contigo? Porque eu não aguento mais, porque é o teu trabalho, tu sempre fala nisso, e eu acho um assunto que já é chato pra mim. Então, assim, de certa forma, ele já nem gosta mais por causa de mim, né? De tanto falar, de tanto ouvir. É que eu acho que no seu caso é um pouquinho diferente, né? Por você trabalhar com isso. Então, eu acho que daí é até um pouco de rebeldia, né? Quando não sei quantos anos seu filho tem. Exato. Ele tem 12 e ela tem 15. Quando eles eram pequenininhos, a gente uma fase. Vamos conectar, vamos olhar para o céu, ver se a gente já viu muitas coisas. E depois que cresceram, tipo, para eles, assim, meio que agora tá numa fase que perdeu a graça. Ao contrário dos amiguinhos deles. Por exemplo, da minha filha, assim, eles acham o máximo conversar comigo sobre esses assuntos. E ela fica ali quase dormindo, mexendo no celular, sabe? Que é muito tempo também, né? Para eles é meio que assim, digamos, perdeu a graça. Não tem mais nada de, sabe? Não sentem medo. Você falou isso agora, eu lembrei, a gente estava conversando, umas raras vezes, assim, que a gente conversa com alguns amigos sobre isso e tal, a gente estava em um lugar e o filho, adolescente, de um casal de amigos nossos estava junto, e a gente estava falando sobre isso, sobre um dos únicos amigos meus que também gosta e que a gente acaba conversando um pouco mais de ufologia. E ele estava muito interessado, e eu só olhava pra mãe dele enquanto eu conversava com ele e falava assim, gente, até onde eu posso ir? O que eu posso falar? O que eu não posso falar, sabe?
sabe? Porque já é adolescente, tava muito interessado, mas assim, a gente, cada um tem a sua criação, cada um, né, cada um tem o seu limite. O que eu passo para eles é o seguinte, assim como tem nós, tem outros seres de outros planetas, de outras formas, né, de outro, que não são físicos, que são só luz, então, se for conversar mesmo, eles já escutaram, assim, quase tudo sobre o meu trabalho. Eles têm bastante conhecimento, mas eles não são fascinados, assim, pela ufologia que nem eu, bem longe disso. Por aqui a Alana é muito ansiosa, então eu evito ao máximo tocar em assim, eu falo sobre tudo com ela, só que dependendo a forma que eu abordo o assunto, isso pode causar vários gatilhos, então eu criticando o defeito dela de ansiosa como ansiosa falando também, né? Mas tudo bem. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o jeito que eu falo com ela. Inclusive tem um filme chamado Orion e o Escuro, se eu não me engano é isso. Ele fala sobre os medos que a gente tem na infância, né? E eu assisti com ela e foi bem legal, assim. Ele trata de vários medos, várias ansiedades, assim, que algumas crianças têm. No caso da Lana, ela é muito ansiosa, ela tem muitas ansiedades e ansiedades que eu não sei nem explicar de onde vem, mas vem muitas ansiedades pra ela, muitas mesmo, assim. Mas ela não é uma criança que vê coisas, que sente coisas, isso não acontece com ela. São ansiedades mesmo, assim, nada além disso. Você está ouvindo? Acredite se quiser. Então é isso, meninas, para finalizar esse episódio, passando a palavra para vocês, os agradecimentos, né? Se cada uma quiser falar e deixar um abraço para alguém. Agradecer muito a presença de vocês. Sentimos falta do PH e do Jackson, não podemos negar, mas como é um episódio em homenagem ao mês das mulheres, somente as mulheres estarão nesse episódio. Então é isso, meninas. Agora eu passo a palavra para vocês. Eu vou agradecer a participação do episódio, PH. Esse grupo é sensacional. O podcast é sensacional. Eu caí assim, tipo, a gente vai caçando o insólito e o Spotify vai recomendando. Eu nem sei como eu cheguei no Acredite Se Quiser, mas estou aqui acreditando e eu quero. Um beijo, tchau, tchau. Gente, Jaque aqui falando, mulheres lindas desse Brasil, ouçam o podcast Acredite Se Quiser, somos maravilhosas, somos lindas, eu amo esse podcast de paixão, eu queria aqui deixar um beijo para todo mundo, agradecer a oportunidade de participar, um beijo, até a próxima. Gente, só queria falar que eu adorei participar, foi muito legal. Obrigada pela oportunidade, PH. Conhecer todo mundo do grupo, conhecer essas meninas é muito legal. A gente tem muita coisa em comum e é muito legal de ver isso. E é isso, mulheres que escutam Acredite Se Quiser, não tenham vergonha de apoiar, não tenham vergonha de participar do grupo. Brigadão, PH, pelo espaço. E conhecer essas meninas, conhecer todo mundo do grupo é muito legal, gente. Participem. Bom, meninas, eu agradeço aqui a companhia de vocês. PH, valeu pelo convite. Finalmente a gente conseguiu gravar. Agradeço também pelo
mas não me manifestei, deixei elas baterem um papo solto. Eu tava doido pra participar da conversa, mas me segurei. Eu quero só contar pra vocês que eu me segurei na hora que vocês estavam falando, lá eu não podia falar, que na hora que vocês estavam falando de como é que fala com os filhos, como é que cuida, como é que toca nesse assunto. Outro dia eu tava conversando com o Dr. Arthur Gatti, e a gente tava trocando uma ideia ali que ele vai me mandar algumas coisas. E ele tava conversando comigo, a mão cheia de compra, então entrou no elevador, falando no telefone, e tinha umas crianças dentro do elevador. E eu tô mandando o áudio pra ele tá pondo o áudio pra escutar, porque tá com a mão cheia, não dá pra levar no ouvido, né? E o áudio tava rolando e os meninos escutando, e ele ia me respondendo. E o papo era mais ou menos assim: pode me mandar, porque no lugar que eu já mandei o pelo do chupacabras, eles fazem esse trabalho. Então eles podem me dar uma análise completa e a gente descobre se é de chupacabras ou não. Aí ele tá. Eu tenho só que olhar nos materiais que eu tenho aqui, o que eu tenho de orgânico e inorgânico pra te mandar. Porque eu não posso ficar mandando material orgânico assim e tal, e problema de tal. E os meninos olhando pra ele e eu não, manda assim pra mim que eu te faço uma análise. E se for uma coisa de fora da Terra alienígena, a gente vai descobrir. Aí ele falou, desligou o telefone, assim, guardou, olhou pros meninos, os meninos estavam com 2 olhos gigantes olhando pra ele. Assim, ele falou, traumatizei os meninos. Nossa, que esse tio tá brincando, meu Deus. Meu Deus. Desse jeito. PH. Coitado das crianças. PH, essas crianças, elas estão no psicólogo agora e por sua culpa. Minha não, do Arthur. O papo era privado, ele que deixou público. Arthur, como assim? Arthur. Está terminando mais um Acredite Se Quiser. E já que eu tô aqui, já entrei pra trocar essa ideia com vocês rapidinho aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, valeu. Vocês mandaram um papo muito legal aqui. Eu fiquei doido pra participar, mas as regras da casa dessa vez me impediam. Então, muito obrigado e que vocês voltem mais vezes. Valeu.